boa tarde. Estamos de volta, Mundial, e você chegando mais uma vez para te fazer companhia, para trazer um bate-papo gostoso. Eu sempre falo, né? A gente tem um bate-papo descontraído e muito informativo ao mesmo tempo. Não é mesmo, Samuel Souza de Paula? Isso mesmo, boa muito tarde, bom, boa tarde. Bem-vindo. Alegria estar aqui de volta aqui com você, muito bom. Alegria minha, viu, Samuel? Olha, nessa leva de programas nesse horário, não tinha ainda trazido Samuel. Não é? Tá vendo? Que coisa. Eu tava com saudade de falar, quando que ela vai me chamar? Será que é a pandemia? Será que é os meus cabelos que estão caindo cada vez mais? Ela esqueceu de mim mesmo. Esqueceu de mim, ela não gosta mais de mim. Nossa, mas eu tava lembrando aqui de 10 anos atrás que eu fiz praticamente uma turnê aqui na rádio, na época da Rádio Mundial, por conta do lançamento do livro, e inclusive esse livro que está aqui. Que estava aqui, isso aqui. Que a gente aparecendo ajudou a divulgar? Foi o livro do mês, né? Foi o livro do mês. Foi um ano 2013. 2013, há 10 anos atrás. Estamos em 2023. Exatamente. E eu fiz um tour pelo Brasil com o livro, mas começou com a divulgação do livro do mês aqui na Rádio Vibe Mundial. Foi muito legal. Ficou marcado. Ficou, né? Como é bom isso, né? Eu acho o feedback positivo que as pessoas dão. Falaram, eu ganhei da Rádio Mundial, a Samira entrou em contato comigo, porque era aqueles sorteios que você fazia. Sim, o sorteio do livro do mês, ficava veiculando o mês todo. Vamos ver se a gente volta. Para valer, né? Não volta, voltar para valer, né? Com tanto livro bom que acaba sendo lançado. Olha aqui, o Práticas Bioxamânicas é apenas um dos seus livros. Esse é o terceiro. Né? Mas esse é completão, né? A turma tem gostado bastante, porque ele, além de ser uma linguagem simples, tem um programa de 36 semanas onde a pessoa vai fazendo suas práticas em casa, sem a necessidade de estar indo em algum lugar ou fazendo curso com alguma pessoa. Então, ele é um livro autoexplicativo ou um processo de autointrodução a essa temática xamânica. Então, é algo que a turma tem dito como sendo algo bem precioso, simples, e tem alguns toques aí também de profundidade, que é a pessoa, através da prática dos livros que está escrito no livro, que vai aprofundando também esses conhecimentos. Que legal, né? E a gente aqui da Vibe Mundial fica tão feliz porque poucos veículos trazem esta temática, esta e outras temáticas com bastante frequência na programação, com profundidade entre os entrevistados, entre os comunicadores, e a gente é um espaço que traz, né, o xamanismo e tantas outras, não vou ficar aqui citando para não me baterem depois, mas que é tão importante, né, em qualquer outro lugar que você vá, talvez as pessoas fiquem, nossa, mas o que é xamanismo? Só na questão dos índios, e é muito mais do que isso, né, Samuel? Você sabe que tem, por exemplo, agora há pouco eu estava ali na recepção e estavam no momento xamânico. As pessoas nem sabem assim ao certo do qual é o momento xamânico que está fazendo isso todos os anos. Estava lá a Meire e estava também a Rosa fazendo o quê? Montando a árvore de Natal. Montando a árvore de Natal. Montando a árvore de Natal. E se você for ver na história dessas práticas xamânicas, a árvore de Natal era montada no hemisfério norte para celebrar a árvore dos mundos, do mundo de cima, do mundo do meio e do mundo profundo das suas raízes. O Papai Noel, ele tem a ver com esse espírito que traz os presentes, que se utilizava de um cogumelo, amanita, e esse cogumelo tinha uma cor, aquele vermelho e branco, que é a mesma cor, inclusive, da roupa do Papai Noel. É proveniente desse cogumelo do Lapão, da Sibéria. Então, vem da Sibéria essa conexão. A árvore do mundo que é plantada no hemisfério norte, que é o inverno, né? É que a gente vai passar assim, nossa, que estranho, né? O shopping, tá, o Papai Noel tudo vestido, tudo, aquela roupa assim, nem calor de verão, porque nós estamos no hemisfério sul. E aqui o calor de verão, maior. Então vem de uma tradição nórdico, vem de uma celebração do hemisfério norte, que é o inverno, e trazendo esses presentes. Esse cogumelo, ele era comido pelas renas, olha que interessante, comido pelas renas e também pelos seres humanos para ir para uma outra dimensão. E as renas é o próprio veículo do xamã, que vai nessas renas, vai para outro universo, outro mundo, para trazer os seus presentes para essa realidade. Quase elementais. É bem isso. Por isso que traz os presentes. Por que tem os presentes de Natal? Que é esses seres da natureza, ou os elementais, ou esses seres que trazem do invisível para o visível, manifestando seus sonhos, os seus desejos. Aí foi associado toda essa prática, ou esse pensamento filosófico xamânico, notadamente da Sibéria e do Lapão, da Lapônia,
para essa cultura cristã, porque depois foi voltada para a cultura cristã. Santo Claus também entra nessa concepção, né? Mas vem com essa possibilidade xamânica de reverenciar esses ancestrais que se utilizavam de contato com a natureza para ganhar seus presentes. Por exemplo, os elementais. Não tem um presentinho que dá para o elemental? Sim. Ou um conversa com o elemental? Ou faz um carinho, um elogio para o elemental? Isso é a troca que acontece também nessas relações, né? É uma relação com o mundo invisível. E as pessoas confundem o xamanismo com religião? Olha, Ou eu olho o xamanismo como religião? você sabe que durante muito tempo, e inclusive para quem estuda ciências da religião, e os antropólogos vão ver o xamanismo como sendo uma religião propriamente dita. Ah, é? Alguns autores vão dizer que não, que são apenas práticas religiosas, no sentido de conexões religiosas, não especificamente uma religião. Por que eles diferenciam desse jeito? Quando você estiver lá na formação de ciência e religião, você vai ver que, não, para os antropólogos e para os estudiosos de ciência e religião, xamanismo é uma religião, porque eles mesmos, os antropólogos, historiadores dessa época do século XVII e XVIII, provenientes do século XVII e XVIII, já afirmava que era uma prática espiritual, uma das mais antigas da humanidade, e como é uma prática espiritual, para quem estuda ciência da religião, é religião. Para outros praticantes ou condutores xamânicos, falam assim, não, xamanismo não é uma religião, mas uma filosofia de vida, onde você tem uma conexão com o invisível, com esses elementais, com essas forças da natureza, e eu posso, sem ser iniciado dentro de uma tradição xamânica ou no xamanismo específico, porque existem diversos xamanismos, exercer isso. Como que acontece essa mudança de uma visão lá do século XVII, XVIII, XIX, como sendo uma religião notadamente praticada na região da Sibéria, principalmente pelo Mircea Eliade, que é um grande pesquisador desses assuntos, dessa época antropológica, nesses assuntos antropológicos. Ele acontece com a mudança, primeiro, da contracultura da década de 60. Com a contracultura da década de 60, nós, seres humanos, a humanidade, estava naquela experiência muito louca de querer conectar com outras realidades, porque estava vivendo numa repressão tamanha pós-Segunda Guerra Mundial, veio aquela vibe, aquela energia mais fechada, não uma vibe mundial mais aberta, universalista, mas fechada, e aí na década de 60 começa a abrir, na contracultura, querer interessar-se por conhecimentos hindus, notadamente o yoga, querer interessar-se por plantas enteógenas, aí vem a LSD, vem a revelação feminina, aí começou a buscar esses conhecimentos xamânicos da década de 60. Finalzinho da década de 50, início da década de 60, um boom de pessoas buscando o quê? Essas práticas dos povos ancestrais, buscando essa conexão com aqueles ancestrais, como você colocou no título. É uma sabedoria dos ancestrais. E quando eu olho para o xamanismo e para essa sabedoria ancestral nos dias atuais, é possível ir colocando em prática, dia após dia, como se fossem mesmo pequenos rituais, é como se eu estivesse fazendo uma oração? Isso. E é exatamente isso que você acabou de falar. Né? Aí fala. Deixa eu fuçar o livro. E o que você acabou de dizer é exatamente a nova visão presente no que se vê, no que se enxerga o xamanismo em si. Utilizar isso no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, é o que foi chamado de neo-xamanismo, que é o neo-xamanismo, que aí começa na década de 80. Notadamente com os livros do Carlos Castaneda e depois, também na década de 80, com o Michael Harner. Esses dois são os grandes propagadores do xamanismo, como sendo aqueles que são os stardartos, sabe? Aqueles que vão levar aquela chama primeiro para a parte acadêmica, porque ambos tinham uma formação acadêmica, depois eles se popularizaram com os livros. Aí com os livros eles querem passar para a população em geral todo e qualquer conhecimento xamânico. Por exemplo, Michael Harner, ele veio aqui para o Brasil, veio aqui para a Floresta Amazônica. Carlos Castaneda teve no Brasil, teve aqui no Peru, na Floresta Peruana também. Ele pegou esses conhecimentos e transformou, e também bebeu muita fonte do xamanismo tolteca, e traz tudo em livros. E aí, década de 80, as pessoas ficam o quê? Totalmente conectadas com essas histórias, esses conhecimentos que esses dois caras, principalmente, teve outros, passam nas suas histórias, nas suas conexões. E eles vão fazer associações com muitas culturas e muitos pensamentos. Vão associar lá com o Michael Harner, o Michael Harner vai associar com Mircea Eliade, que vai associar com Jung, aí vai começar a entrar essas questões de arquétipos, forças
animais, O poder do animal, né? essas O animal do conexões, poder. mandalas de cura, o poder O do som. som, aí os estados alterados de consciência através do tambor ou através dessas plantas enteógenas. Ayahuasca. A ayahuasca é mais condizente rapel. com essas experiências mais da floresta, não totalmente floresta amazônica, porque ela é desse lugar, que é diferente do Amanita muscaria, que eu falei que era da Lepônia em Sibéria, que é um cogumelo. Cada região tem a sua. Tem a sua forma de praticar o seu xamanismo. Aí tem o xamanismo siberiano, o xamanismo tolteca mexica, tem o xamanismo peruano, tem o xamanismo ancestral hindu, por exemplo. Tem várias práticas tântricas que é considerado xamanismo. Tem xamanismo no Tibete, que é o budismo bom. Inclusive o Dalai Lama é iniciado nesse xamanismo budista, que é um xamanismo tibetano, que é o bom, que é uma prática Quanto xamanismo, né? Um monte, tem várias linhas de xamanismo. Por isso que fala que é uma diversidade de xamanismo e de estilos de conexão. E aí esses conhecimentos da década de 80 começam a passar 90, o que foi o Bu 90? Nova Era. Aí na Nova Era começou a juntar mais ainda, aí começou a entrar o quê? Conhecimentos herméticos junto nas práticas xamânicas. A Wicca começou a ficar muito forte nessa época. E aí juntou essas coisas, inclusive a Wicca. Temos nosso amigo em comum, né, o Claudinei, da Mystic Fair. Ele mesmo fala nas entrevistas que eu faço, que eu entrevisto ele fala que a Wicca é uma religião, uma prática religiosa de cunho, de base xamânico ou de xamanismo. Assim como aqui no Brasil, por exemplo, tem, você falou da ayahuasca, diversas religiões, aí religiões mesmo, que são de inspiração xamânica. Aí você falou da ayahuasca, aí você tem Santo Daime, a Barquinha, aí você tem a União do Vegetal, que são o quê? Igrejas, ou seja, religiões instituídas para poder exercer aquela prática da medicina ayahuasca, não necessariamente aquela que era vista somente na floresta, mas agora como uma igreja, como uma religião. E lá, por exemplo, nos Estados Unidos, tem a igreja dos nativos norte-americanos, que eles têm um estatuto, tem tudo isso para poder fazer seus cantos e para ela celebrar ou festejar com o peyote, que é um cactus, que é uma outra planta enteógena expansora. Então, cada uma dessas regiões, ou cada uma da região do planeta tem a sua forma de xamanismo. Deixa eu associar com uma outra religião que tem visão também xamânica. Nós temos aqui no Brasil um negócio chamado Seishnoye, que é uma religião. Seishnoye bebe muito de alguns conhecimentos xamânicos do shintoísmo. Shintoísmo, se eu for ver na base, que também incrível. É xamânico. Taoísmo você vai ver também muitas conexões xamânicas, que é essas forças da natureza, essas forças naturais sendo embebidas, né, desses conhecimentos todos. E a gente vê isso muito presente na vida. Eu comecei falando lá da Meire montando a árvore, da a árvore rosa, de Natal. veio até a Dona Lucia, vai ver se a árvore estava bonita. E aí eles começaram a ficar todos felizes e começaram a contar, sabe o quê? Lembrando da alegria que era fazer isso quando criança. É um retorno a essas conexões da nossa infância, ou despertando a nossa criança interior para os presentes da vida. E tem uma coisa xamanismo. Tem uma coisa mais saudável do que você resgatar a sua criança interior? Isso é xamanismo. Resgatar o seu curumim, resgatar essa possibilidade de você estar feliz na vida e você sair do processo de caixa, de encaixotamento, de ir para a adultidade, que no caso é adulteração. Adultidade é adulterar a nossa criança interior, que tem uma essência, um brilho nos olhos, que faz a gente ficar contente. Vamos imaginar a Samira, se ela, quando criança, queria ficar falando no microfone, dançando, ou ficando apresentando. Aí vai ver aquele brilho no olhar. Chega lá depois, quer fazer alguma coisa nesse sentido, de comunicar, de trazer os conhecimentos, porque tem alguma coisa ligada com a sua criança interior. Com certeza sempre tem, né? Porque a gente expressa isso na vida adulta com o desenvolvimento daquela criança. Sim, e a gente vê também quando essa criança é ferida nos processos de depressão. O que fez com que o Jung, por exemplo, saísse do processo de depressão, ou da noite escura da alma, ou daquele processo tão desafiante que ele viveu na vida dele. Ele também viveu. A gente pensa que o Jung só foi top. Não, ele foi estudar porque ele viveu. Exato, foi difícil placas. Ele era como gente como a gente, né? Gente como a gente. É que a gente admira muitas pessoas. Mas todas as pessoas que encarnou por aqui, ou está numa encarnação por aqui, passam por desafios. O que ele fez para resgatar a sua criança interior, a sua força? Ele voltou lá na época da sua criança, com 5 anos de idade. O que ele fazia? Sem perder a noção, sem lembrar o tempo passar, e sem ver o tempo passar, e total conectado consigo mesmo, que trazia alegria. O que era? Construir. O que ele fez? Ele passou a construir a sua casa de campo. Construir mesmo? Construir mesmo, como ele fazia como criança. Quando ele terminou a construção, ele já estava com outro estado de espírito. Porque ele colocou em massa, colocou a mão na massa, colocou ali a energia de fazer aquilo que a sua criança interior gostava. Então, uma das práticas xamânicas, bioxamânicas, é me colocar também como parte desta estrutura toda, como bio,
e desenvolver o xamã. Isso. E a partir daí eu posso buscar qualquer elemento que me fazia muito feliz na infância e colocar em prática agora. Em prática. Isso é a prática. Isso daí é uma prática bioxamânica que a gente pode ver e vivenciar isso no dia a dia, no cotidiano. Para os cientistas da religião, vai dizer que é parte de uma classe de neoxamanismo. A práticas bioxamânicas. É o neoxamanismo. Não é um xamanismo nativo. Clássico. Que é, o xamanismo nativo, o que é? É aquelas práticas que vêm anos e anos e anos sendo feitas e praticadas dentro de uma comunidade nativa de um povo específico. O ritual da lua, por exemplo? Ritual da lua tem diversas culturas. Diversas culturas no mundo fazem esses rituais da lua para conectar, notadamente feminino. Os rituais da lua, notadamente dessa conexão, inclusive... Muito Wicca isso, né? Também. Porque bebe nessas conexões xamânicas. Inclusive, a maioria dos sacerdotes xamânicos é que atualmente você vai ver muito mais xamã do sexo masculino ou pessoas que são atribuídas como sendo xamã do sexo masculino do que feminino. Mas diz as histórias antigas que as primeiras xamãs não eram homens, eram as mulheres. Eram mulheres. Porque elas são mais sensíveis. Eram as feiticeiras. Eram as feiticeiras. Que todo mundo... Porque elas que sabiam mexer com as ervas. Porque as ervas têm um papel muito importante no xamã, né? Sim. E a sensibilidade intuitiva também. Sim. A conexão com a lua, com o universo, com o seu movimento psíquico. Hoje, atualmente, quando está naquele período menstrual, como que as mulheres ficam? Super, hiper, mega sensível. Aí tinha o ritual da lua, onde elas se recolhiam naquela semana, não falava com ninguém da comunidade, só ficava lá recebendo, inclusive, os alimentos, ficava fazendo o quê? Previsões, meditando. Por isso que vem o ritual da lua. O que usa-se mais a intuição mesmo. Porque ela está naquela sensibilidade. Elas eram os oráculos. O oráculo de Delfos, do grego, eram essas sacerdotisas. Eram elas? Eram elas, essas xamãs, que trazem essas conexões, esses pensamentos. Me conta uma coisa, Samuel, em relação às estações do ano. A gente, lógico, falou de estações do ano, eu estou falando de natureza, e natureza me leva para o xamanismo. Essas relações com as estações do ano, e eu me colocando como parte da estação, e ou me recolhendo, ou me expandindo, isso trabalha também, por exemplo, a nossa prosperidade? Sim, e inclusive diversos povos e diversas culturas vão trazer essa conexão diretamente quando o ser humano começa a fazer os plantios, a agricultura. Não é um xamanismo de 46 mil anos atrás, onde eram os homens caçadores, nômades caçadores. Mas aí quando já surge a agricultura no seio da humanidade, aí começa a fazer essas celebrações ligadas a esses ciclos da natureza, ligado a essas oferendas, essas forças da natureza, com o plantio. Aí você vai ver o jeito e o estilo de se refletir na vida quando é a primavera, onde a pessoa está apaixonada, onde a pessoa caminha aqui pela Paulista e respira profundo assim, na primavera. Tá apaixonado. Como é que é apaixonado? Os olhinhos brilhantes, aquela alegria no coração. Isso é o estado de espírito da primavera. Tem aquele anseio, tem aquela esperança, aquela conexão. Isso é proveniente dessas questões das estações em si. Posterior à primavera, o que vem? O verão. O verão é a Samira Chahin nos dias de hoje. Ela tem que fazer um monte de coisa, tem que apresentar o programa, fazer pauta, ver cuidar dos seus afazeres, a empresa que ela abriu, as conexões todas, e parece que parece que é tudo para ontem, e um monte de coisa para fazer. Quem está no verão, na estação do verão, tem muitas e muitas e muitas e muitas coisas para fazer, é uma intensidade. E está numa alegria, parece que... Mas todo mundo fica nessa estação? Entrou o verão, a gente se mantém nessa estação ou a gente pode estar nessa estação mesmo no outono? Pode estar, eu ia antecipar, eu ia colocar depois essa mas conexão, eu não deixo, né? eu Não deixa, mesmo. né? A pessoa está na estação, vamos imaginar que ela estava na estação da primavera, estava apaixonada. Aí vamos sair? Apaixonado. Ai, vamos. Para onde você quer ir? Qualquer lugar com você eu vou, meu bem. Esse é apaixonado. Quando está lá no verão, enche a agenda de um monte de coisa. Ai, é muita coisa para fazer. Tem que viver, tem que viver. Vive. Aí quando entra no outono, não está muito assim, não sei se é isso mesmo. Hoje não, vamos ficar em casa, vamos ver o filminho, porque no outono o que está acontecendo? As folhas estão caindo. É um eu outro, é um eu desiludido. Enquanto que na primavera é um eu apaixonado, no verão é o eu heróico. E no outono
que é essas folhas caindo, é o eu desiludido. Você começa a desanimar um pouco, sentir que precisa refletir um pouquinho mais, ou pensar um pouquinho mais em si mesmo, e falar assim, não, eu preciso ver isso mais com calma. Posterior, a esse outono, o que vem? O inverno. Aí no inverno é o eu reflexivo. Aí você entra na caverna. É aquela noite escura da alma lá que o Jung entrou. É você ir refletir. O relacionamento nesse ponto acaba. Quando o relacionamento acaba, o que a pessoa quer fazer? Quero ficar num quarto escuro, quero recolher, quero chorar, ou ir pro colo da minha mãe, ou ter um aconchego, ficar em silêncio, não quero, ou fechar para balanço. Tudo isso ocorre porque está indo lá para essa sensação do inverno dessa conexão. Mas se ela continuar muito apaixonada, ela vai querer viajar para o hemisfério norte para ela pegar aquela energia da primavera. Não é? Às vezes, é verdade isso. É verdade, tem gente que não passa inverno aqui, por exemplo. E tem gente que não consegue aguentar o inverno lá no norte. Exato. Minha cunhada, por exemplo, está vindo agora para o Brasil porque não aguenta o inverno lá nos Estados Unidos. Mas aí quando tem possibilidade é maravilhoso, né? É verdade. Agora, quantas vezes a gente também não passa por essas estações? Às vezes, em uma mesma hora, a Samira está assim, hoje eu estou naquela primavera apaixonada, olha o novo projeto que eu vou ter agora. Aí depois aquela intensidade, nossa, tá muito legal fazer isso, aquele entusiasmo, quer compartilhar com todo mundo. Verão. Aí daqui a pouco tem... Nossa, acho que isso aqui não tá muito... Eu tô cansado. Tô meio cansado. Aí tem aquele momento que quer saber e fala, chega, hoje eu quero silêncio. Hoje eu quero Desliga o celular. Desligo tudo. Eu quero ir para aquela caverna lá do hemisfério norte. Isso. Às vezes a gente passa todas essas estações no mesmo dia, em várias situações da vida. E tá tudo certo. Tá tudo certo porque a gente é um ciclo da vida. E aí, quando a gente está nesse ciclo da vida, o ciclo da natureza, e consciente disso, a gente acaba aproveitando essa sabedoria ancestral. E quando a gente adoece com tudo isso? Isso acontece? Acontece. Porque às vezes também esses ciclos eles são tão ligeiros que aí a pessoa acaba adoecendo também. Fácil, aí o xamanismo ajuda também a boa parte dos papéis, né, desempenhados por esse xamã, ou daquele que é o medicine man, né, o curador, aquele que traz esse processo de cura, é voltada para isso, né, um processo de trazer a pessoa de volta ao centro. Tá. Diz que quando a pessoa entra no processo de doença, ela tem um ensinamento, ela tem algo a ensinar para aquela pessoa, e ao mesmo tempo que ela tem algo a ensinar para essa pessoa, ela também tem uma capacidade de resgatar a sua medicina interior, porque nós somos homens e mulheres de medicinas. E aí o xamã auxilia com o quê? Mostrando caminhos. Não é ele que cura, mas ele desperta possibilidades da autocura. Por isso que você falou de ervas, porque normalmente ervas é algo muito visual, é muito sinestésico, você sente o cheiro, você aprecia, ou você leva uma surra de ervas, você já tomou a surra de erva, fica marcado. Quando a gente quando passa pelo benzimento, né? Não é? Não chega a ser uma surra, mas tem uma conexão ali. Ou, por exemplo, já participei de rituais onde fiquei a noite inteira enterrado na terra, que é um processo de morte e renascimento, que é um processo para resgatar esse processo com o corpo físico. Então, diversas cerimônias ligadas a isso. Mas, de verdade, boa parte das pessoas procuram essas práticas do xamanismo em si para algum processo de cura. Se não é uma cura física, que é a última estação do processo de desenvolvimento de qualquer tipo de uma doença, vai ser uma cura mental, uma cura emocional ou mesmo uma cura espiritual, onde aí tem diversas práticas e sintonias, ou retirada de conexões energéticas que tem na aura da pessoa, ou mesmo mudança de crenças, nessa questão mais mental, ou trabalhar as emoções, ver o que é essa emoção está querendo dizer, o que ela quer ensinar. Porque mas a gente precisa prestar atenção, né, Samuel? Se baixou aquela tristeza profunda, a pessoa ela não precisa ir para aquela tristeza, ela tem que refletir por que ela está ali, né? Tem uma cerimônia que diz que é pintar a cara. E a pintar a cara você pinta exatamente da emoção que você tem. E tem uma dessas pinturas que é exatamente pintar a tristeza. Por quê? Para você pintar a tristeza, você ver essa tristeza no reflexo da água, porque não tinha um espelho na época, né? Depois a gente tem espelho, podemos ver. Mas pinta essa tristeza no rosto e dança. Dança a tristeza por aquele tempo que você determinou. Vai ser 5 minutos, 10 minutos, dança a tristeza. Depois você lava o rosto e vai para uma outra. Agora, se você pega essa tristeza e não dança e quer só afastar ela de você e não vê o que ela tem para te dizer, o que ela tem para nos ensinar, aí acaba colocando a tristeza para dentro. Aí é um bom... Nossa, é um ótimo... Aí que vem um ótimo caminho para desenvolver uma doença. Mas nós não queremos isso, nós estamos aqui aprendendo e já acabou o programa. Passa muito rápido e eu já te convido para voltar, para a gente continuar com esse bate-papo, porque
é muita coisa para a gente aprender aos poucos, né? Verdade. Eu acho que o ouvinte aí deve ter curtido esse nosso bate-papo. Dá tempo de fazer um convite, já que a gente lembrou Vamos lá. Já que a gente lembrou do nosso amigo Claudinei. Mystic Fair. Mystic Fair, dia 9 e 10 de dezembro. Você vai palestrar? Vou palestrar dia 10 e também vou fazer uma vivência, uma roda de tambores sagrados também lá no Mystic Fair. Vai ser uma palestra, comemoração também dos 10 anos do livro Práticas Bixamânicas e as 12 forças fundamentais do xamanismo e também a roda sagrada de tambores, roda de tambores sagrados, que o nosso amigo em comum, nosso Claudinei, de longa data, também convidou. Me diz uma coisa, quem quiser te seguir no Instagram? Samuel.Souza de Paula. Samuel.Souza de Paula. Vai estar na Mystic Fair, provavelmente vai estar lá também para autografar os livros na Editora Alfabeto. Um abraço para todos e a gente se vê na Mystic, então. Nos vemos lá. Com certeza, nós, a Vibe Mundial, estará na Mystic Fair dias 9 e 10 de dezembro, sábado e domingo. E a gente conta com você, ouvinte da Vibe Mundial, para a gente poder conversar, dar um abraço e participar dessa grande festa. Obrigada, viu, Samuel? Gratidão, família. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouco, tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Ao vivo estaremos aqui. Um grande beijo, gente. Até lá.